meu irmão, olá, minha irmã, seja bem-vindo com muita alegria nesse sábado para esse programa Palavra Viva. Mais um dia especial para nós, um dia que o Senhor nos reservou. E hoje um dia também muito importante, pois hoje a igreja celebra os santos anjos da guarda, meu anjo, seu anjo, aquelas criaturas, que Deus enviou para cuidar de nós, para nos guardar, para nos proteger, para ser a nossa companhia, para ser aqueles que, como um cuidado mesmo, cuidam da gente. Nós vamos partilhar um pouco do evangelho de hoje, esse evangelho muito rico, temos muito que falar sobre ele, mas também vamos rezar pedindo a intercessão dos anjos, do nosso anjo da guarda, vamos conversar um pouquinho sobre isso. O nosso evangelho de hoje está em Mateus 18. Vamos ouvir com atenção. Neste momento, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criancinha, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos declaro, se não vos transformardes e vos tornardes como criancinhas, não entrareis no reino dos céus. Aquele que se fizer humilde como esta criança, será maior no reino dos céus. E o que recebe em meu nome a um menino como este, é a mim que recebe. Guardai-vos de menosprezar um só destes pequenos, porque eu vos digo que os seus anjos no céu contemplam sem cessar a face de meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Na nossa reflexão, nós vamos dividi-la em dois momentos. Primeiro, me chamou muita atenção e eu gostaria de partilhar com você, quando Jesus diz que para entrarmos no reino do céu, precisamos ser como crianças. Transformar os nossos corações e ser como as crianças. É interessante porque ele deixa muito claro. É necessário transformar, ele usa essa palavra, transformar e se tornar como uma criancinha. Ele não diz que nós temos que imitar, ele não diz que nós temos que tentar, ele deixa muito claro. É preciso uma transformação. Se tornar uma criança. Transformar não é você simplesmente maquiar alguma coisa, ser como criança, não. Ele pede para transformar. Transformar é quando você pega algo e muda ela completamente. Completamente. Isso é uma transformação. A gente já viu aí alguns exemplos. Vamos transformar um carro em um motorhome, Aquelas casas em cima do carro. A gente vai transformar, nós vamos mudar tudo. Pegar aquela essência e mudar. Essa é a transformação. E aí ele diz, vocês precisam tornar como crianças. Se tornar uma criança. E aí a gente precisa refletir, porque às vezes o nosso coração pensa na criança como aquela pureza, alegria, sinceridade. E parece muito bonito, Vamos ser como crianças. Coração puro de uma criança. Mas isso é algo que nós precisamos ter um olhar um pouco além do que aparenta. Ser como criança, a criança é aquela que, apesar de ter já o pecado original, ela ainda não aprendeu algumas realidades, algumas maldades, algumas questões ruins que nós temos no nosso coração. E a criança, a gente brinca muito, A criança é super sincera. A criança é aquela que, além de ter esse coração mais puro, esse coração sincero, a criança não fica pensando assim, eu estou com fome, eu estou a fim de fazer um passeio, eu vou refletir se convém eu pedir. Não, a criança quando ela quer, ela chora. A criança quando ela quer, ela birra, dá birra. Ela pede, ela insiste, eu quero isso, eu quero aquilo. E ela tem isso dentro dela. Isso nós precisamos ter porque o que mais me marca quando Jesus pede para sermos como crianças é a transparência, é o relacionamento com Deus.
Mais do que numa situação assim, a criança não tem pecado, a criança é pura, é no relacionamento com Deus. A criança, quando ela gosta de alguém, quando ela tem uma intimidade, a criança é afetuosa, ela gosta de abraço, ela gosta de atenção, ela gosta de brincar. Quem aqui nunca conviveu com aquela criança que fica te chamando o tempo inteiro, enquanto você não olha para ela e responde, ela não sossega? A criança que chega e abraça e pede atenção e clama, por favor, eu tô aqui. Essa criança, toda criança existe uma carência no coração, um desejo de ser amado pelos pais. E às vezes nós crescemos, nós nos tornamos adultos, adquirimos conhecimentos, dons, habilidades, sabedorias, talvez pecados também, e nos esquecemos de nos relacionar com Deus dessa forma. Nos esquecemos de tratar Jesus como nosso Pai, o Pai que está pronto para ser afetuoso, o Pai que vai nos abraçar, o Pai que a gente vai pedir quando a gente precisa de algo, quando a gente quer algo. Quantas vezes nós esquecemos disso? Quantas vezes a gente não dá atenção, porque já que a gente cresceu, já que a gente tem dom, já que a gente aprendeu, a gente acha que não precisa mais de Deus. Nós temos essa tendência. A criança, ela sabe que precisa, ela pede comida, ela pede água, ela pede tudo, pede para ajudar a vestir uma roupa. Não que nós vamos começar a pedir tudo para Jesus, mas nós precisamos trazer Jesus para a nossa rotina, trazer Jesus para o nosso dia a dia, como uma criança que está o tempo inteiro tendo seus pais ali como referência. Ou ela está pedindo alguma coisa, ou ela está contando tudo. Quem é pai e mãe já deve ter vivido a experiência de buscar uma criança pequena na escola. Quando entra dentro do carro, a criança começa a falar e até a hora de dormir ela ainda está falando, contando o que aconteceu na escola. Porque ela tem essa segurança nos pais. A criança, ela entende que ela depende dos pais, que a segurança dela está nos pais, né? Ou na pessoa que faz essa referência, às vezes uma avó, uma tia, não sei, né? Cada família com as suas realidades. E nós não temos isso. Quantas vezes nós esquecemos de contar para Deus os nossos problemas? Nós esquecemos de partilhar com Jesus o que está acontecendo, de ter o Senhor como essa referência de paternidade, essa pureza, esse relacionamento. Precisamos falar aqui um pouco, né, da humildade, e isso é o que mais me toca nesse evangelho. Mais do que a questão da pureza em si, né, da sinceridade, mas do relacionamento. Eu sinto que Deus hoje vem falar comigo e vem falar conosco que nós precisamos melhorar o nosso relacionamento com Ele. Nós precisamos ter esse abandono filial. A criança, quando ela está doente, você já deve ter reparado, já deve ter percebido, né? Quem é pai, mãe, mas que tem convívio com as crianças doentes, elas costumam se prostrar, ficar moadinha, não dar conta de brincar, ficam carentes, querem colo o tempo inteiro, querem carinho o tempo inteiro. E às vezes, quando a gente está doente, a gente só quer reclamar. A gente esquece que nós temos o colo do Pai, o colo de Deus, o colo de Nossa Senhora, que nós temos o nosso anjo da guarda ali para nos dar amparo. Parece, assim, algo meio contraditório, porque quando nós vamos amadurecendo e vamos crescendo, a gente vai aprendendo que nós precisamos ser independentes, que nós precisamos não ser tão assim com os nossos pais. E é natural, e é isso mesmo, a gente precisa sim amadurecer. Imagina lá, gente com 20, 30 anos, pedindo o pai, a mãe, tudo. Dependendo de uma aprovação de um pai ou da mãe, fisicamente falando ali, né? Dos pais biológicos, para conseguir um trabalho, para conseguir um emprego, isso é um problema. Mas o pai e a mãe, existe uma relação de afeto. E às vezes, nós tendemos a esquecer dessa relação de afeto. Dessa relação de afeto com Deus, com os pais. Deus próprio deu um mandamento, honrar pai e mãe. Precisamos honrar os nossos pais. É claro, a gente, depois de uma certa idade, nós precisamos cuidar deles, né? Mas o que eu estou querendo dizer aqui
é no sentido dessa autonomia mesmo. A pessoa precisa desenvolver uma autonomia, mas ela precisa ter aquele afeto com os pais, ter aquele relacionamento, entender o que o pai fez e deixou de fazer. E a mesma coisa com Deus. Nós precisamos sim crescer no relacionamento com Deus, no sentido da intimidade, como uma criança. A pessoa mais íntima de uma criança, se não deveria ser os seus pais. Deveria ser esse que chega, que abraça, que beija, que sabe os problemas, que sabe tudo na vida dessa criança. Esse é o nosso Deus. E Ele quer que nós sejamos como criança. Deus quer que a gente leve para Ele os nossos afetos, as nossas dores, as nossas lutas, as nossas conquistas. Que a gente chegue para Jesus cheio de alegria porque conseguiu vencer um pecado, porque conseguiu fazer algo que não conseguia, como uma criança chega em casa com uma medalha que ganhou do futebol. Precisamos desse relacionamento afetuoso com o Senhor. Precisamos, sim, que o Senhor nos toque o nosso coração para a gente quebrar essa vaidade, essa autonomia, essa inverdade que a gente carrega de que já crescemos, já temos dons e aí não precisamos mais de Deus. Não precisamos mais estar perto de Deus. Já já a gente volta mais com o nosso programa Palavra Viva. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora. Transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Bem-vindo de volta ao nosso programa Palavra Viva. Hoje, dia dos Anjos da Guarda. Hoje, dia que o Evangelho traz para nós o pedido, a recomendação, a ordem de Jesus, que precisamos ser transformados, que precisamos nos tornar crianças para entrarmos no reino dos céus. Que Ele nos pede também para acolher os pequeninos. Nós falamos um pouco disso, que ao meu coração, quando eu leio, quando eu rezo, hoje Deus me tocou de forma muito profunda que a principal transformação que eu preciso para ser como criança é no relacionamento com Deus, no relacionamento afetivo com Deus. Entender que Deus é aquela minha segurança. E aí, já continuando com o Evangelho, além de Jesus pedir para sermos como crianças, para nos transformar em crianças, Ele também nos pede para acolher os pequeninos, acolher as crianças. E é interessante porque, além de nos relacionar com Deus, uma das coisas, na verdade não, a principal coisa que Jesus nos pede na nossa conversão, na nossa vida, é ser como Deus. Não ser como Deus, de querer ser Deus e dono da verdade, mas de imitar a Cristo, de ter as virtudes de Cristo, de se configurar com Cristo, de ser aquele que vai abrindo mão de si, dos seus pecados, para viver um relacionamento puro, para estar com Cristo face a face. Vários santos, falam sobre isso. Nós temos aquele livro Imitação de Cristo,
que fala das virtudes, que fala das coisas que nós precisamos fazer, das vaidades, da nossa oração, de como que a gente precisa cuidar para poder ser como Cristo, né? Então, nessa ideia, primeiro Jesus nos pede para ser como crianças, ter um coração puro, um relacionamento afetuoso com Ele, né? Hoje Deus coloca isso para nós, um relacionamento afetuoso, de depender de Cristo, de entregar a sua segurança para Cristo. E depois Deus nos pede para fazer o mesmo, para também acolher os pequenos, os pequeninos. E aqui nós podemos pensar nas crianças, nossa, nós cuidamos de todas as crianças, certo? Mas quando Jesus diz os pequeninos, Jesus está dizendo aqui daqueles que são necessitados desse afeto. Primeiro nós falamos do afeto, não é? Falamos que nós temos uma carência, esse desejo de estar perto do Pai, de ter o reconhecimento do Pai, de perguntar tudo para o Pai. Temos. Mas nós também temos pessoas que tiveram problemas nisso, nessas relações de famílias, que não sabem o que é um afeto, que não sabem o que é um relacionamento sadio, que cresceu em ambientes complicados ou talvez até em ambientes muito certos, mas que são pequeninos dessa realidade afetuosa, que são pequeninos nesse relacionamento com Deus. Talvez nós conhecemos e lidamos com pessoas que não tiveram a oportunidade de viver esse relação, esse afeto, nem com Deus e nem com outras pessoas. Estes são os pequeninos que nós precisamos acolher, que nós precisamos amar, que nós precisamos fazer com eles aquilo que nós precisamos que Deus faça conosco. Precisamos sim cuidar destes. E aí aqui a gente corre o risco de pensar só em alguns grupos, por exemplo, pessoas que crianças abandonadas, usuários de droga, pessoas que enfrentaram violência. Mas não. Esses pequeninos são todos aqueles, eu também, você, nós também somos pequeninos, nós precisamos acolher uns aos outros. Mas todos aqueles que reconhecem que precisam ser como crianças, que reconhecem que também precisam se relacionar com Deus, mas às vezes não sabem como. E aí nós precisamos nos esforçar, rezar, pedir a Deus a graça, para a gente ser um pouquinho de Deus para eles, para a gente conseguir ser pelo menos uma pontinha, pelo menos um dedinho do que foi Cristo para nós, para ser para essas pessoas, acolher cada um desses pequeninos, acolher a cada uma dessas almas que o Senhor nos confia. O Senhor está sempre nos confiando almas. Você, pai, mãe, o Senhor te confiou a alma do seu filho, sua principal missão é levá-lo para o céu. Você que às vezes se depara com situações de pessoas que te pedem ajuda, pessoas que estão em situação complicada, são almas que o Senhor te confia, almas que o Senhor me confia. E por isso nós precisamos nos esforçar. Precisamos nos esforçar para fazer esse papel e lembrarmos sempre que precisamos ser como crianças e buscar esse relacionamento com Deus, esse relacionamento do Deus Pai, esse relacionamento da dependência, da segurança em Cristo, mas também precisamos ser como Cristo e acolher a todos e amar a estes que o Senhor nos confia. E já para caminhar ao final do nosso programa, hoje é dia do anjo da guarda, essa criatura divina, né, que o próprio Deus nos diz na palavra, que os anjos são aqueles que o contemplam face a face. Os anjos são nomeados para cada um de nós. Eu tenho um anjo, você tem o seu. E que muitas vezes nós também esquecemos dos nossos anjos. Falo por mim. Eu preciso melhorar muito a minha devoção ao anjo da guarda. E nós temos uma fé, assim, algo popular que a gente aprendeu com nossos pais, a nossa infância, né? Quando o menino é muito levado, muito custoso e sobe em árvore, a gente fala: ei, menino que dá trabalho para o anjo da guarda, para esse menino não quebrar a cabeça, não quebrar uma perna. O anjo da guarda também faz isso. Ele também nos protege de situações físicas, né? Existem
vários testemunhos de pessoas que se livraram de acidentes assim por muito pouco, né? De riscos de morte mesmo, e pessoas que entregam essa devoção à graça do anjo da guarda, com certeza. Mas uma coisa que é muito importante, muito principal entender, que a função do anjo da guarda, a guarda que ele precisa exercer conosco, a proteção que ele precisa exercer conosco, o objetivo, a finalidade é fazer com que a gente ame a Deus. É fazer com que a gente ame a Deus ainda mais e que a gente caminhe para encontrar com Jesus um dia. Para a gente também poder contemplar Jesus face a face. A missão do anjo da guarda é nos levar para o céu. Então a principal guarda que o meu anjo da guarda faz, o seu, o nosso, é se esforçar para nos proteger, para nos segurar na luta contra o pecado. Na luta contra as influências do inimigo sobre nós, sobre as coisas que nos levam ao pecado, que nos levam ao mal. Por isso que nós, a gente busca essa vida de querer amar mais a Deus, de querer estar na caminhada com Deus. Nós precisamos sempre recorrer ao nosso anjo da guarda e pedir a ele essa guarda espiritual, essa proteção espiritual no sentido da luta contra o pecado. Por exemplo, de falar com o anjo, meu anjo, me proteja, eu não quero mais pecar em situação X. Não deixe isso me pegar, não deixe essa tentação me chegar. Me dê força para fugir dessa tentação. A gente pode pedir ao nosso anjo providências na nossa vida de oração. A gente não consegue rezar. Pede o anjo da guarda, vem rezar comigo. Hoje eu estou cansada, não estou a fim de ir à missa. Me ajuda, meu anjo da guarda. Me protege, me leve até a igreja. Isso é o papel do anjo. No meio do caminho pode ser que ele te proteja de um acidente, para garantir que você chegue na igreja. Mas o mais importante é essa proteção espiritual. E você pode ter certeza, se houveram proteções físicas na sua história, na minha história, onde nossos anjos da guarda, como a gente aprendeu com os nossos pais, não deixa a gente machucar, não deixa a gente quebrar a cabeça nas coisas da infância, né? Se com certeza, se o anjo da guarda te protegeu em situações como essa, é porque havia um propósito de Deus muito maior para a sua vida, que é a sua santificação, que é algo além, algo muito além do nosso físico, algo muito além do que a gente pode palpar. É um mistério. As coisas de Deus são mistérios e são mistérios que nós precisamos mergulhar na nossa fé. São situações que o Senhor nos convida a se abandonar, entregar e crer. Crer nesse anjo que me protege, nesse anjo que está aí, que assumiu essa missão com Deus de se esforçar e fazer o que for preciso para me levar para o céu, para fazer com que eu seja mais de Deus. Então, para encerrar mais essa partilha, mais esse momento, quero te convidar a rezar. Rezar, pedir a presença do seu anjo da guarda, pedir a presença de Nossa Senhora. Sobre tudo isso que nós partilhamos hoje, nós pedimos, eu peço ao meu anjo da guarda que venha ao meu encontro nesse momento, venha me ajudar a ser como criança, a ter um coração afetuoso, um coração que entende que precisa de Deus, um coração que tem esse desejo de estar com o Pai, um coração que quer estar cheio, que quer a aprovação de Deus, que quer estar com Deus. Um coração que se relaciona com Deus. Nós pedimos, anjo da guarda, esteja comigo nesse propósito de mudança. Pedimos aos anjos também que venham conosco nos ajudar a ser como Cristo e acolher os pequeninos que Ele nos confia, a nos esforçar pela salvação dessas almas. E para finalizar, não podemos deixar de também, hoje sábado, dia que a igreja também honra a Nossa Senhora, fechar com uma Ave Maria. Ela que recebeu a visita de um anjo e graças a essa visita a salvação chegou à nossa vida, que Nossa Senhora nos proteja e esteja sempre conosco. Ave Maria,
cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito obrigada pela presença, por compartilhar, por curtir esse vídeo. Mande para aqueles que você gosta e que Deus abençoe. Você sabia que parte do que você paga de imposto de renda pode ser direcionado ao Lar dos Idosos de Divinópolis? É uma maneira bonita de expressar compaixão e de contribuir com os idosos de nossa cidade. Pergunte ao seu contador ou ligue hoje mesmo para o lar e se informe. É fácil e você destina parte de seu imposto para quem precisa. Lar dos Idosos de Divinópolis. Cuidado e amor na hora certa.